Fala, povo lindo! O Enem 2025 já está chegando e é nesse vídeo que a gente vai resolver todos os exercícios de história do Enem de 2024, para a gente poder ir muito bem nesse ano. Então a gente vai resolver os exercícios e entender dicas de como a gente consegue resolver melhor. Às vezes a gente nem conhece o tema e mesmo assim consegue acertar. Quer ver? Se liga! Agora a gente vai pegar a prova amarela do Enem de 2024 de Ciências Humanas, Códigos e suas tecnologias. Então eu vou resolver todos os exercícios de história desta edição do Enem da prova amarela. Então a gente começa no exercício 46. No exercício 46, a gente tem dois textos bem grandes. Em história, você vai cansar. Vão querer cansar você. Vão trazer exercícios muito grandes para você chegar na hora de responder, você já está com a ideia toda cansada. Então, uma dica. Ao invés de você começar pelo textão, já começa pelas alternativas. E a única vez que você for ler esse textão, você já vai ler o textão procurando a resposta certa. Você vai ganhar mó tempão. Você vai ver. Então tá. Professor, então me ensina como é que é isso. Ao invés de eu começar essa questão 46 lendo o texto 1 e lendo o texto 2, eu já vou para o comando do exercício, que é esse texto que fica entre as alternativas e o textão do começo. O que é esse comando aí, professor? É o que o exercício quer da gente. Veja só. O comando do exercício 46 está assim. Como parte, é isso aqui, ó. Como parte do patrimônio cultural da Amazônia, o regatão foi fundamental no século XIX para quê? Agora eu sei que a gente vai falar do século XIX, que a gente vai falar da Amazônia e que a gente vai falar de alguma coisa que chama regatão, que a gente não é obrigado a saber o que é ainda. Então vamos procurar? E esse regatão aí foi fundamental para o quê? Agora sim, texto 1. O bull farinheiro, conhecido nas cidades por tec-tec, chamava-se nos recônditos da Amazônia regatão. Já chegamos, é o regatão. Em lugar de transportar nas costas um mundo de miudezas, transportava-o no bojo de uma gaiola que desloca 2, 3, 4 toneladas, divididas em seções de secos e molhados, e é movido por remo de faia, cortando comunidades e matas da Amazônia por rios. Dentro dessas gaiolas, riscadas de prateleiras, encontram-se os artigos mais díspares, os mais diferentes, que vão da agulha à espingarda, do lenço ao cobertor, da chita à escova de dentes. Ou seja, chita um tecido, né, gente? Então o que está falando aqui? Está falando que lá naquela região, no século XIX, existia essa pessoa que fazia esse trabalho, ajudava a galera de lá a poder ter os mantimentos necessários, os objetos necessários. Eu preciso de uma roupa, eu preciso de uma espingarda. A gente tem. O bull farinheiro tem. O tec-tec tem. Ou o regatão tem. As pessoas ficam abastecidas graças a essa função social dessa pessoa. Que importante que é o regatão mesmo. Eu nem sabia quem era o regatão, mas agora a gente sabe junto que o regatão é importante no século XIX nessa região. Vamos ler o texto 2 para ter certeza. No século XIX, o comércio dos regatões era feito então com base em relações tecidas com quilombolas, pequenos produtores, comerciantes locais e indígenas, constituindo relação comercial alternativa ao abastecimento da população. Que interessante que o regatão, esse comerciante, ele lida com as pessoas que muitas vezes os governantes, os aristocratas, aqueles fazendeiros poderosos, não chegam nesse lugar, né? Mas o regatão chegava. Realmente estou convencido que o papel social do regatão no século XIX nessa região era fundamental para que as pessoas tivessem abastecimento, tivessem ali o seu dia a dia mais tranquilo. Então vamos ver agora as alternativas. Só tem uma verdadeira e 4 erradas. Letra A. Organização de rotas de fuga na floresta tropical. Gente, ninguém está falando de fugir. Ninguém cometeu nenhum crime aqui. Tá todo mundo tranquilo no seu dia a dia. Nesse momento, então, a gente pode ficar em paz, não precisa prender ninguém está fugindo. Letra A, não é. Letra B, criação de postos de trabalho nos seringais nortistas. Puxa, professor, será que é essa? Porque é um posto de trabalho, não é? O regatão, ele tinha um posto de trabalho. Então, o papel dessa pessoa é criar postos de trabalho? Não. Ele era um posto de trabalho, mas o papel dele não é criar novos. O papel dele é suprir a galera, né? Vamos procurar essa alternativa. Letra C. Divulgação de receitas de fármacos nas zonas ribeirinhas. Ainda que ele pudesse vender algum fármaco, algum remédio
não é a única função. Lembra que ele vendia até espingarda também. Então ele curava, mas ele matava também se preciso fosse. Não é a letra C. Letra D. Construção de redes de sociabilidade no interior brasileiro. Graças a ele, as pessoas se comunicam melhor. É graças a essa função, é graças ao bufarinheiro, é graças ao tec-tec ou regatão que as pessoas podiam ter uma comunicação entre si. Então você podia comer um alimento que foi produzido por uma comunidade indígena que morava longe de você. Olha como essa sociedade está sendo integrada. Olha como essa sociedade está agora com uma rede de sociabilidade. Agora as pessoas se conhecem. Elas trocam informações e materiais. A letra D tá linda, é a verdadeira. Por que não é a letra E, a última? A letra E fala de ampliação de ambientes de lazer nos territórios autóctones. Gente, autóctone, tá falando então do povo indígena, originário. Mas a gente não tá falando de lazer. Ainda que existisse lazer, ainda que essas pessoas se divertissem, não é disso que a gente está falando agora. Então esse exercício, a alternativa certa é a letra D. E vamos dar continuidade nisso, agora é a questão 47 da mesma prova do Enem 2024. Então vamos lá. Essa questão novamente traz textão. A gente vai ver isso mais vezes. Então ao invés de ler todo esse textão, a gente já começa no comando do exercício, que é o que ele quer da gente. Qual o problema de âmbito nacional argentino o movimento social mencionado expôs ao mundo? Puxa, agora eu já leio o texto sabendo que eu vou falar sobre um problema de âmbito nacional argentino e existiu um movimento social lá mencionado e vamos procurar que movimento é esse. Vamos embora. Vamos lá então. Gente, aliás, assim, qual é o problema que esse movimento tentou curar, né? Cuidado, hein? Se a gente não lê atentamente, lê 2 vezes o comando, senão a gente busca algo que o texto nem está falando. Então vamos lá. Era uma vez um país, uma cidade, uma praça, algumas mães. Las Madres de Plaza de Maio, silenciosas, com lenços brancos na cabeça, rondavam a Praça de Maio, incansáveis, caminharam por dias, meses, anos. Foram chamadas de loucas. Em silêncio, criaram um fato político. Escancararam as entranhas da repressão. Desafiaram o aparato militar e suas dores ecoaram pelo mundo. Como observou Oliveira, à luz do dia, sob as janelas do ditador, sob chuva, sob sol, no silêncio entrecortado de gritos, faziam ouvir como que a alucinação de uma litania, que ecoou no país, na América Latina e além mar. Era impossível ignorá-las. Estavam lá, sempre em silêncio, mas estavam lá. Esse texto dá uma arrepiada, né? Porque a gente está falando da ditadura argentina, que foi uma das mais violentas da América Latina. A gente está falando de mães que perderam seus filhos, né, no regime da ditadura, e eles eram torturados, né, não só mortos, eles eram torturados antes. Então essas mães representam toda uma luta, toda uma resistência, um símbolo, né, de resistência apesar de toda essa dor. Então a gente vai procurar esse problema. Que problema é esse, então, que essas mães estão tentando resistir a esse problema, lutar contra esse problema? Letra A, violação dos direitos humanos. O que faz tantas mães se juntarem e se oporem a uma ditadura, correrem risco, né, de também serem presas, de também serem torturadas, de também serem mortas? Então essas mães, essas heroínas aqui, elas estão lutando contra a violação dos direitos humanos. Então se você, por exemplo, professor, eu sou contra os direitos humanos, então se o Enem der certo, você não vai entrar numa universidade pública. Porque para estudar numa universidade pública, para fazer parte de uma comunidade, de uma cidadania, é importante respeitar os direitos humanos, né? Então, professor, mas eu posso ter essa opinião? Olha, pode, mas isso vai te trazer muitos problemas, e problemas para as pessoas que estão ao seu redor também. Então, se a pessoa não é capaz de respeitar o outro, de acordo com a forma do outro ser, se a gente não é capaz de respeitar a diversidade, a pluralidade, a gente está fadado a ter problemas e gerar problemas para os outros também. Então, espero que a gente respeite e admire os direitos humanos, né? Que a gente, inclusive, faça eles valerem, porque nem sempre eles valem. Olha aí, na Argentina a gente teve um caso de que, ainda que exista um direito, ele não foi bem efetivado, né? Não foi exercido. Então, elas estavam lutando para que as futuras pessoas da Argentina não passassem por aquilo de novo. Aparentemente funcionou muito bem. Por que não as outras alternativas? Letra B, insegurança da juventude periférica. Galera, aí cuidado, o Enem ele traz às vezes alternativas que não estão mentindo. Pode existir uma insegurança da juventude periférica, mas é isso que ele está tratando aqui no texto? Não é. Então essa alternativa B, ela pode estar mentindo ou não, mas não nos importa porque não está tratando do assunto que a gente precisa tratar. Letra B está fora. Letra B, esquece. Por enquanto, então, a gente tem apenas a letra
A como verdadeira e vai ser, né? Letra B, tá errada. Letra C, naturalização da violência doméstica. Elas estão lutando contra a violência, seja qual for, principalmente a do Estado. Então a letra C está totalmente fora dos assuntos aqui. Aliás, deixa eu até colocar isso em vermelho para a gente não confundir. Letra D, ampliação das desigualdades sociais. Existia desigualdade social, existe desigualdade social. Essas mães não estão lutando para que essa desigualdade aumente, elas estão lutando para essa desigualdade diminuir. Então a letra D também está muito fora. Última, relativização dos princípios democráticos. Realmente, quando você tem um regime autoritário, algumas pessoas perdem suas vidas de uma forma muito longe do que está na lei, né? Então existem casos em que esses princípios democráticos ficam distantes da realidade. E é contra isso que elas estão lutando. Elas estão lutando contra problemas. Então aqui elas não vão tentar relativizar um problema. Pelo contrário, elas estão enfrentando esse problema, frontalmente. Vê que complexo foi esse exercício. Ele pode ter até sido fácil de resolver, porque era a interpretação de texto. Mas ele traz um tema que a gente pode reutilizar esse tema aqui, da cidadania, do direito humano, da luta das mulheres, tudo isso cabe em tema de redação também. Então olha como os exercícios de história, eles estão ligados não só à realidade, mas também a possibilidades da gente ir bem na redação da própria edição do Enem. Próximo exercício, é o exercício de número 51. Agora você já sabe, professor, agora eu tô ligado, agora eu tô ligada. É só ir direto no comando do exercício. Então vamos nele aqui, Os textos indicam a participação de artistas e intelectuais brasileiros em defesa do quê? Então nós temos dois textos para ler e os dois vão indicar a participação de artistas e intelectuais em defesa de alguma coisa. Então a gente já viu no exercício anterior que haviam lá as mulheres de maio na Argentina, elas lutavam por direitos humanos. E aqui os artistas brasileiros estão lutando pelo quê? Vamos ver, texto 1. Neta de Tomásia, uma escravizada alforriada, olha aí uma questão social. Gente, é muito legal a gente começar a ler o exercício e perceber que ele ou está falando de um jeito mais político, ou econômico, ou social, ou religioso, ou cultural. Se você consegue identificar que o tema é mais social, isso vai te ajudar a responder uma alternativa que fale também por essa perspectiva, por esse viés, vou falar mais chique agora, por esse matiz, né? Por essa matiz mais social. Então, se alguém falar de uma questão política aqui, não sei, eu acho que a questão aqui está mais social. Vamos ver se o texto é social mesmo ou não? Estou querendo só dizer que ao longo de uma leitura de um texto em história, é legal ir pensando, ele é mais social, ele é mais cultural, ele é mais político. Isso vai te ajudar muito a responder bem, beleza? Então, Neta de Tomásia, uma escravizada alforriada, falar de uma pessoa escravizada alforriada é um tema social. Chiquinha Gonzaga foi uma das primeiras mulheres a se destacar na música popular brasileira. Falou de música, é algo cultural. Então a gente trouxe aqui um tema sociocultural até o momento. Entre suas obras mais famosas estão a marcha O Abre Alas. Entre suas obras mais famosas estão Abre Alas, né? Sucesso nos blocos de carnaval até hoje. E o tango gaúcho, além de inúmeras peças musicais para teatro e óperas. Chiquinha também teve uma atuação em defesa dos direitos das mulheres e pelo fim da escravatura. A última linha do texto 1 me deu uma bela de uma dica. Coloquei em vermelho porque é uma questão muito social, né? Defesa dos direitos das mulheres e fim da escravatura. Então a gente tem duas lutas aqui. Vamos ler o texto 2. Depois da estreia de sua peça Gonzaga em 1867, sim, 1867, que tem como um dos seus núcleos dramáticos dois escravizados, pai e filha, separados há muitos anos, Castro Alves escreve talvez o maior conjunto de poemas anti-escravistas do romantismo brasileiro, publicados em 1883 no livro Os Escravos, 12 anos após a sua morte. Os textos Vozes da África e Navio Negreiro, por exemplo, publicados em folhetos já em 1878, tiveram enorme repercussão desde a sua circulação, a ponto de Afrânio Coutinho, um importante crítico brasileiro, afirmar ter sido Castro Alves, no que diz respeito à poesia anti-escravista, um dos primeiros que o Brasil ouviu. Tanto Castro Alves, quanto também a Chiquinha Gonzaga lutam contra a escravidão. Eles lutam a favor do abolicionismo. Abolicionismo é um tema que praticamente todo ano cai, se não for todo ano. Então vamos entender bem. Agora a gente sabe que os textos indicam a participação de artistas intelectuais brasileiros, a gente já sabe quais são, em defesa do quê? Da ação integralista brasileira,
que era uma espécie de fascismo brasileiro lá da década de 1930 do governo Getúlio Vargas? Nada a ver, tá falando aqui do segundo reinado, tá falando da época do Dom Pedro II, da época que tinha escravidão no Brasil. Não tem nada a ver com a ação integralista, não. A letra A gente pode tranquilamente cortar. Letra B, literatura realista. O tema deles é puramente intelectual. Eles estão lutando para sair de uma escola da literatura e entrar em outra. Não, eles estão lutando por algo muito real, muito presente na história brasileira, no dia a dia brasileiro, no cotidiano brasileiro do Império. Estão lutando contra a escravidão. Então não estão lutando contra um estilo literário muito mais profundo que isso. Eles estão lutando a favor do movimento abolicionista. É isso que eles estão fazendo. Eles querem a abolição. Então, ainda que eles quisessem abolição e quisessem uma justiça social, a justiça social deles não é a política indigenista, ainda que seja importante. Veja, a letra D não está falando algo muito errado, não está falando algo torpe, mas está falando algo que não foi trazido pelo texto. Está desviando. Provavelmente toda questão de história vai ter uma alternativa que fala uma verdade que não tem a ver com o texto, que é para te confundir mesmo, que é para muita gente errar mesmo. Então a letra D a gente sabe que é mentira. Letra E, nacionalismo desenvolvimentista. Gente, nacionalismo desenvolvimentista é algo assim que a gente vai falar lá no JK, no Juscelino Kubitschek, né? Também é um tema muito mais atual. Portanto, apenas a letra C é a alternativa verdadeira. Acertou essa? Questão 56 da prova de Ciências Humanas do Enem de 2024. Ah, professor, todo exercício de história vai ter textão? Quase todos. Pois é. Vamos lá. Comando do exercício direto, hein? No Brasil, vamos anotar aqui em vermelhinho, ó. No Brasil, os eventos descritos ganharam conotação política ao serem vinculados a quê? Olha, que o comando do exercício disse pra gente que vai ter um assunto político aqui. Então agora a gente vai procurar o que está falando de política. Se estiver falando de algum assunto cultural no meio, não é o meu foco. Não é o nosso foco. A gente vai procurar algo mais político mesmo. Então vamos lá. Com a proximidade do final do século XIX, então, final do século XIX, gente, está acontecendo o quê? Vamos lembrar. 1888, vamos colocar uma pauta social aqui, ó. 1888, a gente tem a libertação, ou seja, a alforria, o fim da escravidão no Brasil, o último país das Américas a não ter mais escravos. Isso institucionalmente a gente sabe que até hoje pode ter alguma coisa muito obscura acontecendo. Só que a libertação da escravidão é uma questão social, não é uma questão política. Se a gente for pegar uma data próxima aqui do final do século XIX com uma questão política, seria um ano só depois, não por coincidência. 1889, a gente tem o início da República. Isso é um assunto político. Então, o final do século XIX, fim do Império, começo da República. O fim da escravidão também é uma questão política. Mas acho que o mais importante, assim, para falar de só política, é o fim do Império e o começo da República. Porque o fim da escravidão também é uma questão muito social, até cultural. Então, tudo bem. Amplificam-se, lá no fim do século XIX, as expectativas com relação ao século seguinte. Todo mundo já fica na esperança. O que vai ser do próximo século? Se muitas eram as utopias, talvez uma das mais evidentes tenha se concentrado nas potencialidades da nova ciência, com suas invenções e projetos. Ciência daquela época bem estranha, hein? Ciência naquela época falava que você ia ser de um jeito de acordo com o tamanho da sua orelha. Esquisitíssimo. Imagina você com uma orelha um pouco pra cá, um pouco pra lá, ia se sentir mais querido, menos querido na sociedade. A galera era muito doida. E falava que era ciência, olha o perigo. Vamos lá. Então tá. Naquela época tinha essa ilusão de que a ciência ia melhorar tudo, com suas invenções e projetos. Não é por mera coincidência que a agenda do país tenha sido tomada pela introdução de uma série de inventos. De forma acelerada, entraram no Brasil a luz elétrica. Olha aí, a luz elétrica é uma questão o quê, professor? É uma questão tão técnica, é uma questão econômica, é uma questão cultural, né? Então aqui a gente, poxa, ainda que seja... a gente está procurando algo mais político, né? Mas tudo bem, tem essas invenções aí. De forma acelerada entraram no Brasil a luz elétrica, com ela o telégrafo, o telefone, o cinematógrafo. Na área dos transportes, o trem a vapor é substituído pelo elétrico, que assiste à entrada do automóvel e até do aeroplano. Que texto! O texto, não estou querendo criticar o texto é ótimo. É da Lina Moretti Schwartz, não? É. Então, o texto é bom. Só que o texto não está ajudando muito. Aquela pegadinha, o texto fala de um monte de desenvolvimento cultural, um monte de invenção, um monte de tecnologia da hora. Mas lembra que o comando pediu algo político. Olha, que sacanagem, que
fizeram com você? Querem que você fique falando lá de trem, sendo que, na verdade, o exercício, a alternativa certa vai ter que trazer um tema político. Letra A. Expansão estratégica do imperialismo. Gente, era o final do império. Então o império não está crescendo, está diminuindo. Então a letra A não pode ser. Vou colocar em azul porque estava falando de algo político. A ascensão gradual do mercantilismo. Né? O mercantilismo é uma questão lá da Idade Moderna, lá do século XVII. Então não tem nada a ver com a nossa época e também é um fator mais econômico do que político. Eu vou colocar em amarelo o X aqui, ó, para a gente lembrar que ele estava tentando meter a gente numa confusão econômica. Letra C. Laicidade da educação. Educação eu vou deixar como cultural, um assunto cultural. Vou colocar aqui pretinho, cor da noite. Beleza. E laicidade quer dizer o quê? Quer dizer uma educação não religiosa. Uma educação laica, laicizada, é uma educação que não tem nada a ver com religião. Só que a gente aqui não está procurando algo cultural, a gente está procurando um assunto político, né? Retomada do absolutismo, aqui sim é política, só não tem nada a ver com a época, porque absolutismo, de novo, é a Idade Moderna. Né? O absolutismo termina supostamente com a Revolução Francesa de 1789, a gente já está um século depois disso. Só pode ser a letra E, visão republicana da nação. Vê bem agora o que esse exercício tentou fazer com você. Falou de trem, falou de cinematógrafo. E no fim das contas a gente tinha que manter o foco, política, porque o comando falava, evento descrito ganha conotação política, porque era a época do começo da República, visão republicana da nação. Tá entendendo como é que resolve um exercício de história no Enem? Pela primeira vez a gente vai resolver um exercício sobre a Idade Média. Como que você acha que é a Idade Média? Esse nome já é tão estranho, né? Idade Média, parece que nem a idade em si, parece que está entre uma coisa e outra. E é isso mesmo. Porque a galera que veio depois da Idade Média começou a falar assim, a Idade Média era ruim. Antes da Idade Média que era bom, que era a Idade Antiga dos romanos, dos gregos, ai que povo formoso. Mas na Idade Média não, só feudo, só bagulho zoado. Então a galera que veio depois da Idade Média que deu esse apelido pejorativo para a Idade Média. Então tem muitos medievalistas, pessoas que estudam a Idade Média, que vão defender esse período como um período como qualquer outro, que tem coisas boas e mazelas também, problemas também, como tantos outros períodos. Vai dizer que não tem um probleminha acontecendo no seu dia a dia. Vai dizer que sua vida é perfeita agora. Então vamos lá, vamos resolver o exercício sobre a Idade Média. Comando do exercício primeiro de tudo, porque a gente quer saber o que querem da gente. De acordo com o texto, o legado das universidades medievais torna-se um relevante patrimônio histórico-cultural. Ah, que polêmica! Porque aqui está falando assim, legado das universidades medievais. Teve universidade lá na Idade Média, lá na Europa? Teve. Foram os primeiros a fazer a universidade? Não. Povos de África já tinham uma universidade, como por exemplo as de Timbuktu. Mas, normalmente existe uma ideia eurocêntrica que vai comemorar as glórias da Europa. Vai deixar para lá as glórias dos outros povos e vai tentar falar melhor da Europa. Então a gente vai falar muito que assim, nossa, tudo foi os gregos que inventaram, quando na verdade os gregos copiaram quase tudo dos egípcios. Então vamos ficar com uma atenção bem forte em relação a isso, a esse eurocentrismo. Mas trouxeram pra gente uma questão eurocêntrica, o que a gente vai fazer é acertar o exercício e bora pro próximo. Então tá falando aqui que os europeus são, nossa, eles são demais, porque as universidades deles são incríveis, como se não houvessem outras. Como se não houvessem outras formas de outros povos adquirirem conhecimento. Mas vamos lá, já desabafei, né? Então, de acordo com o texto, o legado das universidades medievais torna-se um relevante patrimônio histórico-cultural. Por quê? Histórico-cultural, hein? Vamos ler o texto. As instituições que a Idade Média nos legou são de um valor maior e mais imperecível do que suas catedrais. Tem algo mais legal do que aquelas igrejas tremendas. E a universidade é nitidamente uma instituição medieval. Beleza. Tanto quanto a monarquia constitucional, ou os parlamentos, ou o julgamento por meio do júri. Os europeus são incríveis. As universidades e os produtos imediatos das suas atividades constituem a grande realização da Idade Média na esfera intelectual. Depois desse montão de elogio, que defesa, hein? Que defesa! Queria ter um amigo desse para me defender. De acordo com o texto, então, o legado das universidades medievais torna-se um relevante patrimônio. Por quê? Porque as universidades medievais fizeram o quê? Letra A. Adotar currículo e método padronizado. Isso faz parte da universidade de hoje, não da época. Professor, como é que eu ia saber que na época não era igual hoje? Porque se a gente estudar a cultura da Idade Média, a gente vai ver que eles eram muito menos presos à ideia de racionalidade.
eles entendiam muito mais, eles gostavam da ideia das magias. E eu não tô zoando, as pessoas viam o mundo de um jeito mais mágico. E ainda que esse mundo fosse mágico, as pessoas também eram, assim, resistentes a uma informação nova. Por isso que a gente chama esse mundo de mágico hermético. Hermético é quando você fecha algo que não passa nem ar. Já ouviu alguém falando assim para guarda aquela fruta lá num pote hermético, porque aí a fruta estraga mais devagar. Então o pote hermético, ele fecha muito bem aquele pote. Então a cultura hermética é uma cultura que tem dificuldade de entender a cultura dos outros, de valorizar a cultura dos outros. A minha cultura é a melhor, o meu é o certo, o seu é errado. Então essa é a galera da Idade Média que, por mais que tivesse universidade, ainda viu um mundo de um jeito muito mais mágico, hermético, do que a gente vê hoje. Então a letra A não está certa, eu vou colocar aqui que a letra A é mentira, ainda que esteja falando de algo cultural. Letra B. Rejeitar ideologias e costumes orientais. Foi o que eu acabei de falar, mas não foi o que o texto falou. O texto está elogiando, o texto não está criticando. Então a gente segura a nossa opinião pessoal, que é essa. Mas a gente coloca a letra B como mentira também. Letra C. Possuir organização e função mercantil. Do nada os caras meteram a economia no meio da conversa. Não é. Letra D. Transmitir técnicas e valores ecumênicos, que é uma questão religiosa. Mas tem um ponto. O texto está falando assim, olha, a universidade lá da Idade Média ela é legal porque ela fala de algo que não é do mundo da religião. Então a letra D é a pegadinha da questão. Pô, Idade Média vai falar de religião. Nem sempre, aqui está falando de universidade. Então transmitir técnica e valor ecumênico era um valor da Idade Média, mas não é o valor que o texto quer destacar. Só pode ser a letra E. A letra E vai falar de agregar tradição e conhecimento científico. Não é a ciência de hoje, é o começo de uma ideia, de entender padrões. Professor, difícil esse exercício, porque ele vai falar da Idade Média de um jeito que eu nunca vi. Por isso que a gente precisa ler 1, 2, 3 vezes o texto inicial. E tudo bem se você for eliminando primeiro as alternativas que você sabe que são erradas, para depois tentar descobrir qual é a verdadeira. E nesse caso aqui não tem jeito, a verdadeira é a letra E, agregar tradição e conhecimento científico. Espero que você tenha acertado esse exercício, ainda que seja difícil. E o exercício da vez finalmente vai falar do nosso continente, vai falar da América. Só que também vai falar do que fizeram com essa América aí quando chegaram aqui. Quando invadiram aqui. Não foi bonito. Vamos para o exercício. Os diferentes, sempre comando primeiro, os diferentes pontos de vista presentes no texto expressam que o bispo era ao mesmo tempo, então estão falando bem, estão falando mal do bispo. Então esse bispo era ao mesmo tempo o quê? Vamos descobrir. O bispo Bartolomé de las Casas é o homem mais odiado da América. O anticristo dos senhores. O anticristo para os fazendeiros. O fazendeiro odeia esse cara. O açoite destas terras. Então os fazendeiros odeiam Bartolomé de las Casas. O que esse mano tem aprontado? Por sua culpa, o imperador promulgou novas leis que despojam de escravos índios os filhos dos conquistadores. Que absurdo que esse Bartolomé de las Casas fez. Por causa dele, o imperador proibiu meu filho de ter um escravizado indígena. Onde esse mundo vai parar? Olha aí como o Bartolomé de las Casas incomodou os fazendeiros da época. O que será deles sem os braços que os sustentam nas minas e nas lavouras? Coitado do fazendeiro. Se eu não escravizar ninguém, como é que eu vou lucrar? Como é que eu vou ser rico e poderoso, cara? Sabe, vamos usar de empatia também. Tô sendo irônico. Então vamos lá. O que será deles sem os braços? Já me dá uma raiva louca. As novas leis estão arrancando a comida de suas bocas. Olha, tem um povo que sofre ao fazendeiro. Estão tirando a comida da boca dele, cara. Las Casas é o homem mais... Ih, olha lá, e agora mudou. Las Casas é o homem mais amado da América. Ué, mas não era o mais odiado? Voz dos mudos. Teimoso defensor dos que recebem pior tratamento que o esterco das praças. Porra. Denunciador de quem por cobiça converte Jesus Cristo no mais cruel dos deuses e o rei em lobo faminto de carne humana. Que bonito, né? Então, o que está falando aqui? Que o Las Casas provavelmente tentava, não sei até que ponto, mas ele tentava defender algumas pessoas que eram oprimidas. Que pessoas eram essas? Povos indígenas que já viviam aqui, povos originários. Esses povos eram oprimidos e esse Bartolomé de las Casas tentava evitar essa opressão, pelo menos uma parte dessa opressão. Por isso que os fazendeiros odiavam esse cara. Por isso que alguns indígenas, não todos, né, vamos tomar cuidado para não heroicizar ninguém, alguns indígenas achavam que ele era gente boa. Então essas são as duas opiniões diferentes sobre ele. Né? Os fazendeiros odeiam ele e alguns indígenas acham ele bacana.
Então, esses diferentes pontos de vista presentes no texto expressam que o bispo era, ao mesmo tempo, execrado pelos reis e reverenciado pelos religiosos do local. Não está falando nem de um nem de outro, a gente tem que pensar no povo indígena e nos fazendeiros, né? Letra B, detestado pelos colonizadores e respeitado pelos povos do lugar. É isso, colonizador, fazendeiro. Fazendeiro, então, não. Fazendeiro não gosta dele. É o que a letra B está falando. O fazendeiro não gosta, o colonizador é o fazendeiro, tá? Colonizador não gosta e os povos do lugar, os povos indígenas gostam. A gente está falando de uma questão que ela é social, ela é religiosa, ela é cultural, mas vamos deixar como principalmente como social. Né? É uma questão social essa letra B que está correta. Então a letra A, que falava de uma questão também social, está errada. Letra C, menosprezado pela colônia e idolatrado pelos governantes da região. Imagina idolatrado pelo governante. O governante quer pegar ele de pau. Letra D, desrespeitado pela metrópole. Não, ele é respeitado pela metrópole. Adorado pelos invasores da Espanha. De novo, né? Ele não era adorado, pelo contrário. Letra E, desacatado pelos excluídos. Não, ele era respeitado pelos excluídos, não pode ser também. A única alternativa correta é a alternativa B. Vamos falar agora sobre um estilo musical que eu tenho certeza que você adora dançar. Valsa. Ô, professor, tá tirando? Valsa. Pois é, gente, valsa hoje a gente olha como algo muito da nobreza, né? Mas a gente vai ver que a origem da valsa foi uma origem de gente pobre, gente do campo, lá da Idade Média. Vamos ver isso. A expressão cultural descrita no texto, que eu já entreguei de spoiler, é a valsa, falei. Foi rejeitada no início da Idade Moderna. É nada. Não. Rejeitaram a valsa? Por quê? Vamos descobrir isso. O texto é grande, hein? A valsa vienense é a mais antiga das danças de salão tradicional. Tá bom. É dançada desde a Idade Média, quando os pares davam voltas pelo salão, realizando giros em torno de si mesmos em postura fechada. Pelo fato de ser dançada aos pares em contato íntimo, ao arrocha. A valsa encantava a sociedade medieval, como também sofria proibições por infringir os bons costumes, hein? Olha lá, a valsa infringia os bons costumes. Imagina um funk proibidão. Beleza. Originárias das danças campestres e folclóricas no século XVI, a aristocracia francesa abandonou a valsa, por sua estreita relação com a cultura plebeia, retomando-a posteriormente. O preconceito da galera, eu não vou dançar valsa porque isso é coisa de pobre, porque isso é coisa de plebeu. Essa é a mensagem. Então a gente tem que procurar essa alternativa aqui. Qual que está falando isso, né? Qual que está falando que a valsa foi rejeitada por ser coisa de pobre? Letra A. Traços advindos da feitiçaria nórdica. Calma. A gente não falou disso aqui. A gente não falou nem de feitiçaria e nem dos nórdicos. Então, essa A está muito errada. A A é a mais errada de todas. Letra B. Práticas inspiradas em rituais pagãos. É uma prática inspirada em rituais de gente pobre. Mas você sabe o que quer dizer pagão? Pagão quer dizer não religioso. Então o pagão ele pode ser rico, ele pode ser pobre. Ele é só um cara não católico, aliás. Ele pode até ter essa religião dele, mas ele não é católico. Então, peraí. A pessoa podia ser pagã. Ela não podia era ser pobre. O problema para essa sociedade da nobreza francesa aqui era com a pobreza. Quase, tá? Então a letra B é uma super pegadinha. É uma super pegadinha. Só que a letra B está falando de algo mais religioso do que algo social. Então a gente tem que procurar algo que defina que a valsa foi reprimida por ser coisa de gente humilde. Coisa de gente sem recursos, digamos assim. Letra C. Regras decorrentes do período renascentista. Ué, mas a gente está falando de Idade Média? A Renascença é depois da Idade Média. E é por isso que chama Renascença. E é por isso que chama Idade Média. Porque a galera da Renascença achava que a Idade Média era ruim, e a galera boa era a galera da Idade Antiga. Para imitar a galera da Idade Antiga, a gente tinha que renascer aqueles costumes antigos. É por isso que chama Idade Média, e é por isso que chama Idade Antiga, e é por isso que chama Renascença. Doideira. Então tá, letra C também não é. A Renascença veio depois. Letra D. Compassos produzidos em territórios colonizados. Não, isso foi criado pelos europeus mesmo. O preconceito não era porque veio da América, veio da África. Não, o preconceito era porque vinha de gente humildes. E é o que a gente encontra na alternativa E. Elementos provenientes de segmentos populares. O povão era mal visto. Que absurdo, hein, galera da França, da nobreza, da Idade Média. E agora a gente vai resolver um exercício muito diferente dos outros de história, né? Com muito pouco texto, pra gente ler no começo. E professor, entendi que vai ter texto até umas horas. Vai. Comando do exercício é nosso primeiro passo. Vamos lá então? Primeiro
Aí, comando. Embora situados em continentes diferentes, com práticas sociais distintas, práticas sociais, né? Não políticas, não culturais, práticas sociais. Rússia e Angola, realmente são muito distintos, né? Rússia e Angola, conforme os textos 1 e 2, no aspecto qual? Então vamos lá. Rússia e Angola têm práticas sociais muito distintas, né? Mas, apesar disso, tem alguma semelhança entre eles. É o que a alternativa, o que o comando do exercício está me dizendo. Vamos ter que ler os textos. Não tem jeito. Texto 1. As novelas brasileiras... Ih, pronto. Aí já juntou novela brasileira. Novela brasileira foi para a Rússia? Foi. Dá uma olhada. As novelas brasileiras foram as primeiras a aparecer na TV russa, ainda na época do Gorbachev, ou seja, ainda existia a União Soviética, nos anos 1980. O Gorbachev é conhecido por ele fazer aquela abertura política da União Soviética, que desembocou no fim da União Soviética, né? A Glasnost, a política da transparência e tudo mais. Elas causaram sensação, as novelas. Houve casos anedóticos, né? Casos que a gente precisa comentar. Como quando o Parlamento da Federação Russa, terminou a sessão mais cedo para ver o último capítulo de Escrava Isaura. Vocês acreditam nisso? Conta o russo Anatoly Sostanov, consultor na área de TV internacional e ex-diretor da emissora estatal russa Canal. Ou seja, a galera pirou na novela brasileira mesmo. Imagina você tá lá conversando com um monte de gente da política. Parou, a novela vai começar. Tudo bem, então a novela chegou na Rússia. E pelo jeito chegou em Angola também, né? Texto 2. As novelas de maior impacto em Angola foram as produções brasileiras. Então a gente é bom de novela. Fizeram tanto sucesso que um mercado popular, na época, era o maior a céu aberto da África. Chegou a receber o nome de rock santeiro. Novela brasileira exibida naquele país na década de 80 também. A influência das produções brasileiras fez com que os angolanos conhecessem o Brasil por meio das novelas. Não sei se vai conhecer bem ou não, né? Além de entreter, os folhetins brasileiros até hoje ditam a moda em Angola. Figurinos e acessórios de personagens se transformam em uma verdadeira febre e influenciam o comportamento. Então olha só, a novela brasileira chega na Rússia, chega em Angola, cada um vai receber essa informação de um jeito diferente, porque a cultura deles é diferente, porque a sociedade deles é diferente. Então agora sim a gente lê o comando e sabe o que encontrar. Embora situados em continentes diferentes, com práticas sociais distintas, Rússia e Angola se aproximam. Por quê? Letra A, pela questão cultural. Ao subjetivarem costumes da teledramaturgia estrangeira. O texto aqui é difícil, vamos entender o que ele quis dizer. Ó. Quando ele fala, se aproxima na cultura, porque subjetivou. Quer dizer o quê? Quer dizer que pegou aquela informação que é de um outro país e trouxe para o sentimento. Trouxe para o jeito deles de fazer. Então a novela brasileira é a novela brasileira, mas foi interpretada de um jeito na Rússia. Foi interpretada de um outro jeito em Angola. Mudou nome de loja, mudou nome de comércio. Então teve uma alteração na subjetividade, na forma sentimental e humana desses povos enxergarem a vida deles. Mudou a vida deles. É isso que quer dizer, né? Então a letra A, eu não encontrei nenhum erro até aqui, tá? Então a letra A eu vou colocar como verdadeira. Vamos ver os erros aqui. Letra B, a proximidade seria econômica ao importarem confecções de estilistas famosos. Olha, a gente está falando de novela. Então o primeiro tema aqui, ele é cultural. No máximo você vai chegar na sociedade. Está muito longe de economia. Então econômico aqui está fora um pouco do texto. Letra C, geográfico. Ao encurtarem distâncias de caráter ideológico. Não encurtou a geografia. A Rússia continuou lá longe, Angola continuou lá longe. O que vai aproximar é uma questão cultural e não geográfica, né? A física do espaço lá continua mesmo, é. Letra D, antropológico. Ao adaptarem valores de povos tradicionais. Gente, para falar de antropologia, a gente teria que falar dessas culturas de uma forma muito mais... a ter um longo tempo de duração para fazer esse estudo. Se a gente está pegando um recorte tão específico que é a década de 80, a gente está definindo o espaço, Rússia, Angola, novela brasileira, que é uma questão cultural. Então a gente não está falando de um jeito muito antropológico, a gente está falando de um jeito mais histórico mesmo. Quando a gente for falar de antropologia, a gente vai falar de questões mais ligadas à cultura, só que menos ligadas a uma data específica, e mais gerais, formas de povos agirem ao longo do tempo. E não durante a década de 80, durante a Guerra Fria, assistindo novela do Brasil. Algo tão específico assim é muito mais histórico
do que antropológico. Difícil, né? Mas aos poucos a gente vai entendendo a diferença entre história e antropologia, o estudo da humanidade, antropos, né? Homem, beleza? Então vamos lá, antropológico também não. Última, político. Ao adotarem sistemas de governos democráticos, a União Soviética e Angola não eram, e hoje é discutível se seriam sistemas democráticos. Acho que hoje a Rússia alega ser, acho que hoje Angola alega ser, mas na época nem isso, na época nem alegavam ser democráticos porque se propunham a ser outra coisa, e não só democráticos e não democráticos. Então a única alternativa verdadeira é a alternativa A. Difícil esse texto aqui, mostra possibilidades de dificuldade que a gente pode enfrentar na prova do Enem. A alegria que dá quando a gente vai corrigir um exercício que é curto em história, coisa rara. A gente tem que curtir, né? A gente tem que saborear esse momento. Então vamos lá. Comando, sempre, hein? Na esfera de ação do Estado, com a Constituição de 88. Opa, se eu vou falar da Constituição de 88, é um tema muito político, é social também, é cultural também, mas puxa, já falou ação do Estado e Constituição, né? Duas palavras bem políticas. Na esfera de ação do Estado, com a Constituição de 88, os espaços mencionados tornaram-se objeto do quê? Agora a gente lê o texto. No Brasil, os remanescentes de antigos quilombos, mocambos, comunidades negras rurais, quilombos contemporâneos, comunidades quilombolas ou terras de preto referem-se a um mesmo patrimônio territorial e cultura inestimável. Aqui bagunçou, porque aqui falou de tema social e tema cultural, só que o comando falava de política. Socorro! Vamos ver. Refere-se ao mesmo patrimônio territorial e cultura inestimável, que só recentemente passaram a ter a atenção do Estado. Opa! Só recentemente, essa questão sociocultural tem atenção da política. E ser do interesse de algumas autoridades e organismos oficiais. Então, a política agora vai abranger também essas temáticas. Então, agora sim eu entendo o comando. Na esfera de ação do Estado, com a Constituição de 88, os espaços mencionados tornaram-se objeto do quê? De atenção, né? Agora é espaço de política pública. Vamos procurar uma alternativa que fale sobre isso. Letra A. Iniciativa de planejamento familiar. Não sei, não vi nada meio assim não, hein? Não vi nada de planejamento familiar aqui não. Estou falando de algo mais social, mais profundo do que um planejamento de uma família. Letra B. Projetos de reorientação religiosa. Eu não achei nada de religião aqui. Você achou? Eu achei mais sociocultural. Então também não achei que é a letra B não. Programa de moradias sustentáveis. Aqui a gente já até poderia falar porque está começando a falar de sociedade. Mas não falou tão bem assim de moradia, falou de algo mais abrangente do que uma moradia. Falou de uma integração entre essas pessoas, né? Um respeito para essas pessoas. Vamos ver se tem uma alternativa melhor que a letra C? Programa de moradia sustentável, vamos procurar uma melhor. Quase a C, tá? Letra D. Política de inserção social. É aqui que eu misturo política com sociedade. O texto fala de sociedade e o comando fala de política. Essa junção entre sociedade e política você só tem na alternativa D. A letra E fala de medidas de homogeneização educacional. Esquece homogêneo. É só plural, diversidade. Vamos valorizar a diversidade e transformar a diversidade em vantagem pedagógica. Finalmente eu vou poder mostrar para vocês um exercício de história com imagem. Olha que privilégio nosso. Porque o Enem 2024, gente, eu não sei o que aconteceu, parece que eles tiveram um probleminha com tinta de impressora, porque quase que não teve imagem nessa prova. Gente, é uma prova de humanidades, precisa de imagem, tá, Enem? Vamos lá, vamos nos ajudar para a gente poder te ajudar, né? Aquela reciprocidade bonita, maravilhosa. Vamos para um exercício que tem imagem. Professor, quando o texto é em escrito, a gente começa pelo comando e depois lê o texto. Agora o texto está em imagem. E agora? A gente faz a mesma coisa. A gente lê primeiro o comando do exercício, sempre, ó. O que as capas da revista Traveling Brazil, publicadas entre 41 e 44 pelo DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, evidenciam. Então a gente tem que procurar aqui, nessas três imagens, o que está sendo evidenciado. Vai ser muito importante para resolver esse exercício entender um pouquinho do contexto da época. Politicamente falando, 1939, professor, a imagem é de 41 até 44, tudo bem. Em 1939, o Getúlio Vargas, que nome lindo, o Getúlio Vargas, ele começou com esse tal do DIP aqui, com esse tal de Departamento de Imprensa e Propaganda, né, que é o DIP. A partir de então,
As propagandas que começavam a fazer do Getúlio Vargas melhoraram muito. Você sabe que o Getúlio Vargas depois ele vai conseguir sair na capa da Times. É o primeiro brasileiro a sair na capa da Times. Sabia disso? Então essas propagandas do Getúlio Vargas funcionaram muito bem. Muita gente começou a falar assim, o Getúlio Vargas é o pai dos pobres, ele é maravilhoso. Talvez isso tenha sido efeito dessas propagandas dele. Porque ele era um ditador. Ele não era tão bonzinho assim, mas a propaganda dele era boa. Se a propaganda do Getúlio Vargas era boa, a propaganda serve para falar bem de algo. Se a gente sabe que essas imagens são propagandas, porque elas foram feitas pelo DIP, então nas 3 imagens tem algo falando bem do Brasil. O que a gente consegue encontrar na primeira imagem? A Carmen Miranda, aqui ó, tranquilona, pá, numa festinha dela, num carnaval talvez, vamos ver. Na segunda imagem a gente tem um homem do campo, né, um cavaleiro. Olha que legal como o Brasil é um país ligado à natureza. Também é uma forma de propagandear o Brasil, publicizar essa parte nossa. E na terceira imagem a gente tem algo que pode ser assim uma festinha, uma tarde legal conversando com os amigos, a gente tem uma resenha, né? Na época acho que não falava assim. Nessas 3 imagens temos partes legais do Brasil. O Brasil dança, o Brasil festeja, o Brasil conversa, o Brasil explora a natureza. Olha como o Brasil é um país muito doido de bom. Tá bom, então essas capas todas evidenciam, letra A, estereótipos da cultura nacional. Estereótipo por quê? Porque é assim que os outros nos enxergam. Enxergam a gente como um povo festeiro, um povo legal, um povo da natureza? Sim. Então a letra A é a letra verdadeira. A gente está falando de um estereótipo da cultura mesmo. Por que não as outras? Letra B. Exploração da população pobre. O Brasil tem muito pobre, até hoje. Mas isso é legal de propagandear? A gente vai falar disso para os outros falarem, ah, olha que legal, vou lá para o Brasil porque é um país cheio de pobre. Não é por isso que os outros vêm para cá. Entende? A pobreza existe, ela faz parte da realidade, mas quando você vai fazer uma propaganda, normalmente você pega o melhor aspecto daquilo que você quer vender. Então a letra B não é. Exploração da população pobre? Não. Letra C. Então, o X saiu. Letra C. Preconceitos de ordem racial, também muito presentes no Brasil, mas não nessas propagandas. Política de censura midiática, presente principalmente em ditaduras, mas não nessas imagens. Por fim, projeto de um país industrial. Cuidado! Bem, alerta, alerta. O Getúlio Vargas é um cara que governa o Brasil num momento de industrialização. Ô professor, então aqui não é mentira. O país estava com um projeto industrial, tava. Mas você está vendo indústria nessas imagens? Onde é que está a fumacinha da indústria aqui? Eu vejo nuvem, mas fumacinha de indústria não. Então a letra E está falsa, não por ser uma mentira, mas por não se adequar ao que o exercício trouxe da gente. Você percebe já nesse momento que muitos exercícios de história não exigem de você que você seja um profundo conhecedor, uma profunda conhecedora do tema. Mas é importante muita atenção, muita concentração. Não faltam pegadinhas, não faltam alternativas que são verdadeiras, mas não correspondem ao texto que nos trazem. Vou assumir uma coisa com vocês. Eu detesto o exercício que a gente vai corrigir agora e você vai entender por quê. Esse exercício, desgraçado, começa com um comando seguinte. No início do século XX, a incorporação da técnica de produção descrita no texto promoveu uma renovação de alguma coisa. Beleza, amigos. Temos no início do século XX, temos algo técnico que está chegando aí, né? Uma técnica de produção descrita no texto promoveu uma renovação. E vamos saber qual renovação é, depois da leitura do texto. As capas dos folhetos de cordel, já então ilustradas por postais fotográficos, desenhos ou fotogramas de filmes, demoravam mais de uma semana para serem transformadas em clichês em Recife ou Fortaleza, o que levou a que santeiros e artesãos locais fossem requisitados para cortar na umburana, madeira preferida para o taco xilográfico pela facilidade do talho e abundância. Princesas, dragões, cangaceiros. Até aqui, difícil. Professor, nem entendo direito, assim, de que objeto estamos falando, como era esse objeto. Podia ter uma imagem, né, para mostrar pra gente. Mas tá, eu já consegui entender que tem a ver com uma questão econômica e social. É uma atividade econômica que tem a ver também com sociedade, tem a ver com cultura. Bacana, né? Tem a ver com xilografia, tem a ver com arte, tem a ver com muita coisa. Mas se no início do século XX a incorporação da técnica de produção descrita promoveu uma renovação do quê? Ora, se fizeram uma técnica e depois fizeram outra, letra A, renovou a manifestação jornalística
Não tá falando bem de jornal em si, né? Tá falando de algo mais artístico ali. Narrativa literária, novamente, não tá falando de algo mais textual, e sim mais algo visual. Tá falando de algo mais ilustrativo. Letra C, indústria regional. Ora, faz parte ali da região, mas eu não sei se indústria é a melhor palavra para a gente poder falar disso. Então a letra A, B e a C a gente pode esquecer. O problema é que a letra D vai falar de estética editorial. Quando eu mudo a estética, a ilustração, eu fazia de um jeito, eu faço de outro. Eu usava uma madeira, agora eu uso outra. Eu usava uma tinta, agora eu uso outra. Altera a estética? Altera. Altera a forma de eu editar isso, de eu produzir isso e chegar no final prontinho? Altera essa forma? Altera. Então a letra D é a verdadeira. Professor, então por que você odeia esse exercício? A letra E não tem nada a ver, né? Cultura erudita. Não fala aqui que isso era erudito ou não. Fala que isso era mais popular, assim, era comum. Então não está dizendo nada que só uma parcela das pessoas que tinham acesso a isso. Não está falando de nada de erudição. Professor, eu até que encontrei rapidamente a letra D como correta. O problema é que quando você traz a ideia de estética editorial num exercício de história, você está muito distante daquilo que se ensina nas escolas. É essa a minha questão com esse exercício aqui. É a distância do que o Enem quer de você com aquilo que a sociedade te deu para poder resolver esse exercício. Portanto, esse exercício ele tem uma dificuldade que, do meu ponto de vista, ela é insensível com a maioria das pessoas que estudam em escolas humildes, seja público ou particular, e não tem acesso a pensar estéticas editoriais. É só essa a minha questão com esse exercício. Mas, de qualquer maneira, você percebe, mesmo a gente não dominando o assunto, dá para chegar na alternativa correta. O importante é ter a manha de ler com atenção, ler o comando mais de uma vez e bater as alternativas, vai eliminando as que estão mais distantes até chegar na que você precisa. Mais um exercício padrão, mas é através do padrão que a gente entende se a gente está indo bem ou não. Se a gente resolve bem um exercício que é padrão, é que a gente está no caminho certo. Comando desse exercício. Qual foi o efeito social? Parou tudo. Social. Qual foi o efeito social resultante do avanço tecnológico mencionado no texto? Então, teve algum efeito social, isso que a gente vai ler no texto. Tá bom. Em 1960, a primeira pílula anticoncepcional foi comercializada nos Estados Unidos. E em poucos anos, o método contraceptivo se difundiu pelo mundo, inclusive no Brasil. Em nosso país, a chegada das pílulas anticoncepcionais foi simultânea às discussões neomalthusianas sobre crise demográfica. Que é aquele doidão que falava que assim, a população tem que parar, senão não vai ter comida para todo mundo. Tava chapando. Tem comida para todo mundo, não chega na nossa mesa por outros fatores. Vamos lá então. Em nosso país, a chegada dessa pílula foi simultânea à discussão desse ano sobre a crise demográfica, a aceleração dos processos de modernização e ao boom da indústria farmacêutica multinacional. Então, tudo rolando na década de 60. Agora sim eu tenho que entender qual que é o efeito social resultante da pílula. Você pensa um efeito bem prático, né? Pô, a pessoa não vai engravidar. Mas esse é um efeito mais individual. A gente está pensando assim num efeito mais social. Professor, geral não vai engravidar. Vamos ver a alternativa, para de zoeira. Letra A. O afastamento da autoridade médica na regulação da fecundidade. Calma. Ninguém está falando para o médico ficar longe. Por favor, doutor, não corra. Venha nos atender. Então a gente não está pedindo assim, afastamento da autoridade médica. Por favor, gente, vamos contar com esse apoio. Esse apoio é importante para nós. Então letra A não é. Letra B. Superação do discurso da moralidade pela ação da mídia estatal. Tem política famosa até hoje falando, nossa, cada groselha sobre isso. Então esse discurso da moralidade, ele continua. Dentro das nossas famílias, tem no mínimo um ente da família que vai trazer um discurso de moralidade no Natal, não vai? Então essa letra B aqui não foi superada. A gente não superou o discurso da moralidade nem hoje, que dirá antes. Letra C. Ampliação do debate público sobre o planejamento familiar. As pessoas começaram a discutir, peraí. Por que eu tenho 2 filhos? Para que ter 3? Eu quero ter filho? Nossa, isso é uma mudança muito importante na cultura e na sociedade. Mulheres, homens, as pessoas estão repensando família. Caramba, por causa de uma pílula. Não é que a pílula gera um debate. Através desse debate a gente começa a refletir sobre nossa vida. Nossa, o que eu estou fazendo da minha vida? Eu tenho 7 filhos. Então a gente começou a refletir no que a gente estava fazendo. Então, pessoal,
Vê que aqui não tem nada de moralidade, não é para dizer se é certo, se é bonito, se gosta, se não gosta, é puramente frio e calculista interpretativo. A letra C é totalmente verdadeira, totalmente adequada ao comando. Por que não a letra D e letra E? Letra D, centralização da pesquisa científica pelo sistema privado de saúde. Não está dizendo aqui que só o sistema privado vai analisar isso, tem sistema público de um lado e privado do outro. Errado. Letra E. Enrijecimento das doutrinas religiosas sobre a organização da vida doméstica. Ora, as doutrinas religiosas abrandam, né? Senão não iam deixar. Porque tem gente, algumas pessoas, alguns segmentos da religião vão dizer que não pode ter a pílula. Mas isso não é total, né? Isso é só um fragmento. Então a letra E também não pode corresponder. A letra C é a verdadeira. Doideira esse exercício, né? Último exercício de história do Enem 2024 pra gente ir bem e aprender, ir pra cima e é nóis. Texto grande de novo, a gente já sabe que é o padrão. Comando do exercício é o primeiro a ser feito nesse texto, escrito no século XVIII. Então, professor, eu ainda tenho dificuldade de entender que o século XVIII quer dizer o ano 1701 até o 1800, professor. Eu esqueço que o século XVIII, ele vai sempre terminar, todo o século, ele vai terminar com o seu próprio número mais 2 zeros. Então o século XVIII termina em 1800. O século XIX termina em 1900. Se você pegar essa manha, você não esquece mais. O século XX termina em 2000. Já era. Isso quer dizer que a gente está no século XXI. Ai, gênio. Vamos lá então. Nesse texto escrito no século XVIII, a autora reivindica para as mulheres o quê? Olha como a luta das mulheres tem sido um tema recorrente no Enem, ainda bem. Atribua a causa desse florescimento estéril a um sistema de educação falso, extraído de livros sobre assunto escrito por homens, que ao considerar as mulheres mais como fêmeas do que como criaturas humanas, estão mais ansiosos em torná-las damas sedutoras do que esposas afetuosas e mães racionais. Eu sei que hoje esse pensamento não corresponde, mas é o que é da época, século XVIII, né, poxa? O entendimento do século feminino tem sido tão distorcido por essa homenagem ilusória do que as mulheres civilizadas de nosso século, com raras exceções, anseiam apenas inspirar amor, quando deveriam nutrir uma ambição mais nobre e exigir respeito por suas capacidades e virtudes. Agora pensa na sua amiga militante. Pensa que ela hoje tem que escutar um monte de coisa porque ela é militante. Agora pensa no século XVIII. O que uma mulher que quisesse militar não ia ter que escutar, não ia ter que sofrer. É disso que a gente está falando. Aqui tem uma pessoa que ela quer direitos iguais e hoje não tem, que dirá no século XVIII. Então, nesse texto, a autora reivindica o quê? Letra A, recuperação de sua participação política. Ela quer isso, mas não é isso que está no texto. Letra B, equiparação de ganhos salariais. Ela quer, mas não está no texto. Essa é uma questão mais social, então a gente deixa de vermelho. Valorização do seu papel social. Opa! Valoriza o meu papel, cara. Sabe? Vocês acham que eu sou o quê? Só uma reprodutora? Só uma fêmea? Não é isso não. Eu tenho um papel nesse mundo, eu tenho um papel nessa sociedade. A letra C é perfeita, impossível ser errada. Agora, por que não a letra D e a letra E? A letra D fala distinção de padrões biológicos. Oxi, não está falando de algo tão social, tão bonito, né? Tão sobre todos, sobre todas. Padrão biológico está fora. Né? Vou colocar aqui o padrão biológico como algo cultural, está fora. Ocupação de cargos públicos, com certeza é importante, né? A primeira mulher eleita ou eleitora só a partir da década de 30 do século XX. Uau, que difícil, né, para as mulheres conseguirem participação política. Então a letra E também não é, a letra C é a verdadeira. E com isso a gente encerrou não só esse exercício, mas o Enem 2024. Eu tenho certeza que agora você sabe muito mais como resolver um exercício de história do que antes. Agora, o que me ajudou a ter toda essa postura de ficar sentado todo esse tempo respondendo bem? Uma boa cadeira, uma cadeira de Element. Gente, eu vou até mostrar pra vocês aqui, na moral. É sério, olha como ela é linda. É louca, né? Ela é muito linda, ela é silenciosa, ela é confortável, tem me ajudado muito, tá, gente? Se você quiser, por favor, na bio do Instagram, você encontra um link pra adquirir a partir de um link que vai te dar desconto, tá? Não é só assim, vai lá e pega a cadeira, é com um link de desconto, certo? Então, gente, espero de coração ter te ajudado a você poder responder melhor os próximos exercícios de história de qualquer edição do Enem que seja, beleza? Contem comigo e contem com o nosso curso, seliga.com.br. Se você chegou até aqui, um curso vai bem. Seliga.com.br tem opções de curso para você escolher. Te vejo lá.